Ana sempre acreditou que a vida seguiria conforme seus próprios planos. Uma mulher forte, ela jamais imaginaria que um simples encontro mudaria completamente o rumo de sua existência. O romance com Marcos começou de forma mágica, como um conto de fadas, mas, à medida que o tempo passava, algo mais sombrio se desenrolava. Em meio a promessas de amor e aprovação, Ana se viu perdida, cada vez mais distante de si mesma. Este é o começo de sua jornada, a luta interna entre o que é amor e o que é dependência, entre a confiança e a manipulação. Através desse conflito, ela teria que aprender a enfrentar seus próprios medos e, mais importante, reencontrar quem realmente é. Ana sempre se considerou uma mulher forte. Mas, quando o amor chegou, ela não soube como reagir. Tudo começou de forma suave, quase mágica. O romance com Marcos parecia ser a concretização de tudo o que ela sempre sonhou. A cada palavra doce, a cada olhar envolvente, Ana se entregava mais, acreditando que estava finalmente vivendo a felicidade. No entanto, como todo amor intenso, esse também começava a trazer à tona sentimentos contraditórios, um jogo sutil entre paixão e dor. Ela não sabia, mas estava sendo consumida pela tentação de um amor tóxico, algo que, em breve, mudaria sua vida para sempre. No início, Marcos parecia ser a resposta para todas as suas inseguranças. Ele era tudo o que ela desejava, confiante, carismático, um homem que parecia compreender seus desejos mais profundos. A conexão entre os dois era inegável, uma química quase palpável. Mas, conforme o tempo passava, Ana começava a notar algo estranho. Marcos, com suas palavras suaves, começava a moldá-la, a influenciar seus pensamentos, e Ana mal percebia que estava sendo manipulada. A tentação da aprovação dele a cegava para as pequenas manipulações, e, aos poucos, ela ia perdendo o controle sobre si mesma. Esse amor, que a princípio parecia ser uma dádiva, logo se tornava uma prisão. Ana, sem perceber, se via cada vez mais distante de sua identidade. Ela já não sabia mais o que era real e o que era manipulação. Os dilemas dentro de sua mente se tornavam mais intensos, e ela vivia constantemente no limite do conflito interior. Seus sentimentos de autovalorização, antes sólidos, estavam sendo corroídos. E a pergunta que ecoava em sua mente era: será que ainda sou eu mesma ou me perdi nesse amor destrutivo? Mas o pior ainda estava por vir. Ana, em um momento de distração, não imaginava o quanto sua vida estava prestes a mudar. Conheceu Marcos em uma noite aparentemente qualquer, onde as expectativas eram baixas, e o ambiente parecia comum. Mas o que aconteceu foi que, logo de cara, algo nela se mexeu. A conexão entre eles foi instantânea, como se houvesse um entendimento mútuo, uma cumplicidade silenciosa. É fácil se perder no encanto de um novo amor, especialmente quando a pessoa à sua frente sabe exatamente o que dizer para causar essa impressão. O carisma de Marcos não era apenas uma questão de charme superficial. Ele parecia ter essa habilidade rara de entender os medos mais profundos de Ana e tocá-los de maneira delicada. Aos poucos, ela começou a se abrir, a confiar, a se entregar. A impressão de que ele era o homem perfeito tomou conta de sua mente, e o que começou como uma amizade, sem muitas pretensões, logo se transformou em algo mais profundo. A tentação de viver um amor que parecia ser a resposta para suas ansiedades cresceu. Mas, à medida que o relacionamento avançava, Ana sentiu um desconforto crescente. Algo em Marcos, que antes parecia ser perfeito, começou a mostrar um lado mais sombrio. Ele passava a ser mais possessivo, suas palavras mais incisivas, e as pequenas ações começaram a deixar Ana em dúvida sobre o real motivo por trás do envolvimento dele. Era difícil perceber de imediato, mas ela começava a perceber que, talvez, a conexão que ela tanto desejava fosse, na verdade, um laço de manipulação. O que parecia ser o começo de uma história de amor se tornava, sutilmente, o prelúdio de uma jornada emocional perigosa. Conforme o tempo passava, as palavras e ações de Marcos começaram a pesar sobre Ana como um fardo invisível, mas inescapável. O amor que ela acreditava ter encontrado parecia ser envolto em uma teia de expectativas e exigências que não existiam antes. O sentimento de ser especial começou a ser substituído pela sensação de estar sempre à disposição, de ser perfeita para agradar a todo momento, sem nunca falhar. Ana, por mais que tentasse, não conseguia mais ver quem ela era sem a aprovação de Marcos. O que parecia ser uma simples preocupação de parceiro se transformou em cobranças incessantes. Marcos dizia que o que ele queria para ela era o melhor, mas seu comportamento e suas palavras muitas vezes faziam Ana se questionar se ela ainda tinha o direito de ser quem ela era. O medo de perder esse amor a dominava. Ela temia que, se falhasse, ele se afastaria, e isso a fazia calar suas próprias opiniões, seus próprios desejos.
A insegurança tomou conta e as tentativas de manter a harmonia começaram a fazer parte do seu cotidiano. Ana, no entanto, não conseguia fugir da crescente sensação de que estava vivendo em uma prisão invisível. Seus amigos, que antes eram seu apoio incondicional, começaram a perceber que ela havia se afastado. A distância emocional se tornava cada vez mais palpável, mas o amor, ou o que ela acreditava ser amor, a impedia de enxergar a verdade. A dor silenciosa de ver-se perder dentro de uma relação começou a pesar mais do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. O coração de Ana estava em conflito. Por um lado, havia o amor que ela acreditava nutrir por Marcos, uma emoção confusa que misturava carinho, desejo de aprovação e um profundo medo da rejeição. Por outro, uma sensação crescente de que ela estava se perdendo, de que a pessoa que ela havia sido antes dele estava desaparecendo. A angustiante dúvida de estar se sacrificando por um amor que não reconhecia mais como saudável consumia sua mente a cada dia. Ela começava a questionar se a relação era realmente um reflexo do amor ou apenas uma troca de dependência emocional. Os momentos de alegria eram cada vez mais escassos, e as tensões se acumulavam de forma silenciosa. Marcos, que antes parecia ser a sua âncora, agora parecia mais uma tempestade. Mas o que mais afligia era o que acontecia dentro dela mesma, o medo de encarar a realidade. O medo de perder a imagem que havia construído em torno de si mesma e da relação. A culpa de sentir que deveria dar mais de si para ser suficiente o torturava. Ana se via dividida entre o amor e a necessidade de ser livre. O medo de estar sendo egoísta, de se afastar e causar a dor em Marcos, misturava-se com o desejo de recuperar sua autonomia, sua identidade e a paz de espírito que havia perdido. O peso do confronto interno crescia a cada dia, como uma luta constante contra um adversário invisível. Era um verdadeiro duelo com suas próprias crenças, expectativas e desejos. E quanto mais ela tentava encontrar uma resposta, mais o conflito se intensificava. Ana não sabia exatamente quando começou a mudar, mas sabia que algo dentro dela estava se transformando. Era como se a dor de conviver com a incerteza estivesse finalmente quebrando as barreiras que ela havia erguido ao longo dos anos. Cada noite sem dormir, cada lágrima derramada, estava, de algum modo, moldando-a em uma versão mais forte de si mesma. A jornada interna que ela estava percorrendo parecia sem fim, mas, paradoxalmente, também se tornava cada vez mais libertadora. Ao refletir sobre a sua vida, Ana percebeu que havia se perdido ao longo do caminho. Ela havia se esquecido de quem era antes de Marcos, de quem era antes de se deixar envolver em uma relação que, no início, parecia ser a promessa de um futuro perfeito. Mas agora, diante da dor e do desconforto, ela começou a resgatar fragmentos de sua identidade. Esses momentos de clareza eram como pequenas vitórias, trazendo-lhe uma sensação de renovação, como se estivesse aprendendo a se reconectar com sua essência. A transformação de Ana não aconteceu de uma vez. Foi um processo gradual, muitas vezes doloroso, mas profundamente necessário. Cada passo que ela dava em direção ao seu autoconhecimento era também um passo mais distante de uma dependência emocional que a limitava. Ela estava se tornando a pessoa que sempre foi, mas que, por algum motivo, tinha se esquecido. A renovação era sua chave para superar os desafios que ainda viriam. E, aos poucos, Ana se sentia mais forte, mais inteira, e mais pronta para encarar o que quer que fosse o próximo capítulo de sua vida. O passado de Ana não era algo que ela pudesse simplesmente apagar, não importa o quanto quisesse. As lembranças de Marcos estavam imersas em cada canto da sua vida, nos momentos de felicidade que, agora, pareciam distantes e irreais. O peso dessas recordações, especialmente quando se tratava de sua filha, Clara, a fazia questionar suas escolhas. Ana sabia que para avançar, ela precisaria confrontar essas memórias, não para reviver a dor, mas para libertar-se do que ainda prendia. Aquele encontro com o passado começou, de forma inesperada, com um simples bilhete. Era de Marcos, que ela encontrou em uma velha gaveta, junto a fotos que traziam um sorriso sincero e palavras de carinho. Aquelas imagens eram uma lembrança de quem ela havia sido, de um tempo quando o amor parecia genuíno, e a vida parecia cheia de possibilidades. Porém, naquele momento, ela viu tudo sob uma nova perspectiva, compreendendo que não era mais aquela pessoa. O passado, com todos os seus altos e baixos, agora parecia uma sombra distante, que ela precisaria deixar ir, para que pudesse realmente viver o presente. Ao olhar para sua filha, Ana percebeu que Clara também carregava uma bagagem emocional pesada. A relação com o pai tinha se deteriorado, mas o que mais incomodava Ana era ver o reflexo disso no comportamento da menina. O confronto com o passado não era apenas uma questão pessoal, mas também uma oportunidade de ajudar Clara a lidar com suas próprias cicatrizes.
Ana sabia que se quisesse criar um futuro mais leve e saudável para sua filha, precisava ensinar-lhe a arte de perdoar, de transformar dor em aprendizado. E para isso, ela teria que ser a primeira a fazer isso por si mesma. Depois de tantas batalhas internas, Ana finalmente sentiu uma mudança acontecer dentro de si. Era como se uma nova versão dela estivesse nascendo, uma versão mais forte, mais consciente, talvez, mais humana. Esse processo de renascimento, porém, não foi fácil. Ana precisou se despir das velhas camadas de culpa, de medos e inseguranças que, por anos, haviam moldado sua identidade. Ela não era mais a mulher que se entregava à solidão ou que deixava o medo governar suas decisões. Era uma mulher que, agora, sabia o valor de um sorriso verdadeiro, de uma escolha feita com coragem e amor. O que Ana mais temia durante esse processo era o julgamento dos outros, principalmente de Clara. A menina era seu reflexo, e ela temia que qualquer mudança poderia ser mal interpretada ou vista como uma falha. No entanto, conforme o tempo passava, Ana percebeu que sua transformação não precisava ser explicada, apenas vivida. Ela não estava fazendo isso para os outros, mas para si mesma. E, com cada pequeno passo que dava, sentia a leveza de se afastar de quem havia sido para se aproximar de quem realmente desejava ser. O renascimento de Ana também trouxe consigo a compreensão de que o amor verdadeiro começa dentro de nós mesmos. Ao aprender a se perdoar, a se aceitar e a valorizar suas próprias escolhas, ela estava preparando o terreno para um relacionamento mais saudável, não apenas com Clara, mas consigo mesma. Ela não precisava mais ser a mulher que se sacrificava, que colocava os outros à frente de seu próprio bem-estar. Ao se colocar em primeiro lugar, Ana sabia que poderia dar o melhor de si, sem perder a essência de quem ela realmente era. A transformação de Ana não aconteceu da noite para o dia, e com Clara, isso também não foi imediato. A menina, que antes se sentia perdida e sozinha, começou a perceber as mudanças na mãe, mas também se sentia confusa. Será que ela conseguiria confiar novamente? Será que Ana ainda era aquela mulher que a deixará para trás? Ou seria esta nova versão de sua mãe, a mulher forte e transformada? Esse era um conflito que Clara enfrentava, e o peso dessa dúvida só aumentava à medida que os dias passavam. No entanto, a conexão entre as duas começou a se restabelecer aos poucos. Ana não apressava o processo. Ela sabia que a confiança não se reconquistava com palavras, mas com ações, com a demonstração constante de que havia mudado, mas sem pressionar Clara a aceitá-la de imediato. Ao invés disso, Ana passou a ser mais presente, mais atenta às necessidades de Clara, e isso fez toda a diferença. Ela se permitiu ouvir mais, estar disponível de forma genuína, sem reservas, e isso foi como uma ponte sendo construída, pedaço por pedaço. No fim, o que uniu Ana e Clara foi o processo de cura. As duas precisaram se reconectar não apenas uma com a outra, mas com elas mesmas. O relacionamento delas, antes marcado por desconfianças e ausências emocionais, agora estava sendo reconstruído sobre o alicerce da compreensão mútua. E, aos poucos, Clara foi entendendo que a mudança na mãe não significava uma perda, mas uma oportunidade de reencontro. Ana, por sua vez, aprendeu a ser uma mãe mais equilibrada, não uma mulher perfeita, mas uma mulher real, com suas falhas e acertos, mas com uma vontade incansável de fazer melhor para a filha. Embora Ana tenha feito todo o possível para reconquistar Clara e reconstruir sua vida, o verdadeiro teste viria com os desafios do cotidiano. A realidade não seria gentil, e os problemas do passado não se dissipariam da noite para o dia. Era como se cada novo dia fosse um campo de batalha, onde as antigas falhas se levantavam contra ela, testando sua capacidade de continuar mudando. A velha Ana, a mulher que uma vez se entregou à fraqueza e ao medo, ainda era uma sombra que a perseguia, pronta para fazer com que ela duvidasse de sua própria força. Mas, ao invés de se deixar sucumbir, Ana começou a perceber que os obstáculos não eram inimigos, mas sim oportunidades de crescimento. Ela aprendeu que os erros do passado não a definiam, e que os desafios da vida eram apenas momentos temporários, que poderiam ser superados com coragem e persistência. Clara, ao ver sua mãe enfrentando as dificuldades com resiliência, começou a entender que a verdadeira mudança não é algo que acontece instantaneamente, mas é um processo contínuo, feito de altos e baixos, vitórias e derrotas. Este teste de realidade trouxe, no entanto, uma revelação poderosa para Ana. Ela não precisava ser perfeita, e não precisava carregar o peso do passado sozinha. Com o apoio de Clara, e com a determinação de fazer o melhor que podia a cada dia, Ana encontrou forças para continuar a jornada. O que realmente importava era a escolha diária de seguir em frente, e Ana sabia que, mesmo nas adversidades, ela sempre teria uma nova chance de se reerguer. O final da jornada de Ana não foi um ponto final, mas uma vírgula,
um novo começo. A luta pela redenção, pelos perdões não dados e pelas segundas chances trouxe Ana a um lugar de entendimento profundo sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. Clara, que antes estava afastada, agora via sua mãe com outros olhos, não como a mulher quebrada de antes, mas como alguém que, apesar de todos os desafios, encontrou a verdadeira força dentro de si. O reencontro com a esperança foi como a luz suave da manhã, que quebra a escuridão de uma noite sem fim. Ana sabia que, embora o caminho da transformação fosse longo e repleto de obstáculos, agora ela estava equipada com a coragem de continuar. Ela aprendeu a celebrar cada pequena vitória, porque cada uma delas representava uma parte importante de sua jornada. A superação do medo da culpa tornou-se o maior legado de sua vida, e ela sabia que, ao escolher a redenção, ela não apenas se reerguia, mas também se tornava uma mulher capaz de amar, de ser amada, e de viver sem as correntes do passado. Para Clara, o legado de sua mãe foi ainda mais claro. Ela entendia, agora, que o verdadeiro significado da vida não era viver sem erros, mas ter a coragem de recomeçar sempre que fosse necessário. A história de sua mãe não era uma história de falhas, mas uma história de persistência, onde a humanidade, com suas fraquezas e suas forças, finalmente encontrou a paz. Ao fim dessa jornada, Ana não era mais a mulher que se entregava cegamente à ilusão do amor. Ela se transformou, renascendo das cinzas da dor e da insegurança. Confrontando o passado, aceitando suas cicatrizes e entendendo que o perdão começa dentro de si mesma, Ana finalmente se libertou. O amor, antes um fardo, agora tornou-se a oportunidade de se reconectar com sua própria essência. No final, Ana aprendeu que, para oferecer o melhor de si para o mundo e para aqueles que ama, ela precisaria primeiro se amar, se respeitar e se libertar. E assim, ela se tornou não apenas uma mulher mais forte, mas uma mulher inteira, pronta para abraçar a vida com coragem e esperança. Olá, pessoal! Se você está gostando deste vídeo e acha que o conteúdo tem sido útil ou interessante, eu adoraria contar com seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando mais vídeos para vocês. Sua interação faz toda a diferença e me motiva a trazer sempre mais conteúdos incríveis para o nosso canal. Muito obrigado por estarem aqui e por todo o carinho. Vamos juntos nessa jornada.